O ponto de partida tá pra começar. Em um devocional mais que popular, falando da verdade, pode acreditar. Ponto de partida, ponto pra sua vida, quero lhe contar. Ponto de partida é a audiência pra sua vida. O ponto de partida tá pra começar. A paz do Senhor, estamos começando mais um programa Ponto de Partida. Este programa que é da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, presidida pelo pastor Josué Gouveia. É com grande alegria que estamos aqui juntos mais uma vez para fazermos este programa. O programa de hoje está recheado de atrações. Você vai poder conferir a entrevista que fizemos com o cantor PG, ele que foi uma das atrações do nosso congresso de adolescente que aconteceu no último final de semana. Uma entrevista exclusiva para você, falando um pouco da sua vida, um pouco do seu ministério, e pouco dos seus pensamentos, até sobre a vida política. Você não pode perder. E já no próximo bloco você vai conferir um pronunciamento exclusivo do nosso deputado federal, pastor João Campos. Ele que vai esclarecer de uma vez por todas a você o projeto intitulado pela mídia de Cura Gay. Ele vai explicar o que aconteceu, o que a mídia está distorcendo sobre este assunto e vai expor sua opinião e qual é a verdadeira proposta com esse projeto de lei. Você não pode perder essa entrevista mais do que especial e exclusiva para o programa Ponto de Partida. E no final, aquela palavra muito especial com a nossa pastora Simone Gouveia, que também estará orando e abençoando você e a sua família. Então, não sai daí. O programa Ponto de Partida já está no ar. Olá, estamos aqui com um dos maiores cantores da música gospel, PG, um ícone na música evangélica. Temos o prazer hoje de um bate-papo bem divertido e descontraído e eu espero que você possa ser abençoado com essa entrevista. Olá, PG, paz, querido. Tudo na paz? Na Bem, paz. pastor Ismael. Como está se sentindo em Goiânia? Ótimo, graças a Deus, tudo na paz. Sempre muito bem recebido aqui em Goiânia. Sempre uma grande bênção poder retornar a essa cidade, ver pessoas que a gente acaba deixando para trás, né? Tipo, a gente vem, depois demora um tempo para voltar e rever algumas pessoas, é muito bom. Estou muito grato e poder estar aqui, inclusive, na igreja, com vocês pela primeira vez. Legal. Como você se sente sendo um dos primeiros cantores a inovar a música evangélica? Nossa, sério? Eu só faço música só, eu nunca pensei em revolucionar, em inovar. Eu acho que essas coisas são naturais, né? Elas acabam sendo gradativas de acordo com aquilo que você faz. Eu não tiro o peso de uma responsabilidade que eu acredito que eu tenha, né, nos anos de vida na música cristã, mas principalmente de vida cristã, né? Eu acho que a minha vida, as minhas atitudes, os meus atos, eles falam muito mais do que a minha própria música. A minha própria música acaba sendo coadjuvante perto daquilo que eu procuro ser como homem de Deus, como pastor, como pai, como um líder, né, como um amigo. Eu acho que isso faz diferença e eu acho que isso tem marcado uma história na minha vida e automaticamente na vida de algumas pessoas, ou sei lá, de muitas pessoas, assim, espero. Acabei de ver uma mensagem agora há pouco no hotel, a gente estava no celular ali, uma pessoa lá em São Luís do Maranhão que me mandou uma mensagem dizendo que um dia ouviu meu testemunho, que eu fui um usuário de drogas na minha infância, na minha adolescência, e um dia ela ouviu esse testemunho num programa de TV que eu estava lá no Maranhão. Ela era uma repórter, só que ela não era de Jesus ainda, e hoje ela caminha com Jesus porque um dia aquilo ficou na cabeça dela martelando durante muito tempo. E um dia, num determinado momento, num evento, não foi no meu, no caso, mas num evento evangélico, eu não sei se foi dentro da igreja ou fora, ela não me disse, mas aquela atitude minha, e aquele testemunho de vida meu, e as minhas atitudes diante dela também, mostrar que realmente o cristianismo tinha que ser vivido de uma forma verdadeira, realista. E ela aceitou Jesus, então assim, a minha sementinha estava ali. Então acho que isso é legal pra gente, né? Ser ícone nesse ponto, acho que essa palavra é até muito forte, mas é o que foi colocado, acho que aí vale a pena, entendeu? Que aí, o que a gente faz, né, as pessoas olham pra gente, de repente veem
a gente fazendo um estilo de música, um visual, mas o PG tinha o cabelo arrepiado, agora tem o cabelo comprido, não sei o quê. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia, nós somos assim, nós gostamos desse estilo de música, nós gostamos de nos vestir assim, mas tudo, se você parar para olhar e pegar as nossas atitudes de vida, todas elas condizem com aquilo que a gente busca em santidade na palavra de Deus. Eu vejo que no seu show você chama muito para adoração. Você acha que alguns cantores estão tratando um meio evangélico mais como um meio profissional do que um ministro de adoração? Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só. Eu acho que a música é música, ela sempre vai ser música, né? O que, assim, a pessoa, eu não concordo muito, é dizer que a música é adoração. Adoração não é música, adoração é estilo de vida, né? A música não adora, ela é um ser inanimado, a música não tem vida, né? Mas a vida que há na gente faz aquilo ser transportado, faz aquilo ser vivido. Não é, às vezes você ouve algo e você sente alguma coisa, e você fala alguma coisa, eu sinto Deus, não é que você sentiu algo emocionante, porque músicas com letras bonitas que te fazem chorar, tem um monte que não são evangélicas. O que faz a diferença é quando você ouve alguém pregando, ou alguém cantando numa música, ou tocando e tem unção. É isso que é o grande diferencial. Então é isso que a gente não pode perder jamais, porque esse é o nosso propósito. Agora, em relação ao lado comercial, ele existe, ele cresceu, né? Nós lutamos por isso, eu falo isso, né, por mim, há quase 20 anos lutando por isso. Quando eu comecei o trabalho já existia, mas era muito menor, era muito pequeno, não dá nem para imaginar o que a gente vive hoje. Hoje é normal você fazer uma festa, sei lá, a festa da cidade, você vai ter um dia normal ali de cantores seculares, sertanejo, de pagode, não sei, e tem um dia gospel, virou uma coisa normal. E eu acho que isso é importante, a gente conquistou um espaço. Sempre te chamei de volta, você nunca escutou. Andou segundo as suas vontades, nada mais, sem se preocupar, sabia. Na nossa igreja nós temos alguns políticos atuantes que estão lutando em prol da família. O que você pode dizer para esses que estão nos assistindo sobre a família? Qual é o seu ponto marco para você, a família? A família é a base de tudo. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Passar disso não é família, né? A gente pode ter situações em que, eu posso dizer, às vezes aconteceu uma situação, o pai faleceu, saiu de casa, aí a avó acaba cuidando, mas tudo nasceu, foi gerado de uma situação de família. Para que um filho nasça, para que uma criança nasça, para que uma família contribua para a sociedade, é necessário que tenham um pai, uma mãe, um filho. Eu sou totalmente a favor da família, né? Eu fico triste das pessoas quererem distorcer essa situação, distorcer a situação de família, dizendo que família não, eu sou do jeito que tá bom, eu sou mãe solteira, ou eu sou aquilo. Eu acho que, sabe, a gente não pode colocar a base nisso. Existem, como é que eu posso dizer? Existem as exceções numa situação, por exemplo, minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, minha mãe cuidou de mim e do meu irmão eu tinha quase 10 anos de idade, quase 11 anos de idade, quando meu pai faleceu. Então é uma luta muito grande para ela. Eu tenho certeza absoluta que seria muito diferente se meu pai tivesse vivo ainda, porque existiria uma base. Então, a gente vê que a grande realidade de muitas crianças que hoje viraram adolescentes ou já são adultos, e você começa a ver que estão envolvidas no crime, muitas coisas. Por quê? Porque não teve uma base, não teve uma família, não teve uma estrutura. Muitos que às vezes têm uma família, mas não tem família, porque tem o pai ali, mas não é presente, tem a mãe ali, mas infelizmente não é presente, às vezes vive numa vida promíscua, errada. Então, a base da família, uma família bem alicerçada, eu sou totalmente a favor. Na verdade, é o que a Bíblia me ensina, e eu vivo pela palavra de Deus. Independente de política, eu sei que nós precisamos, os nossos políticos precisam se levantar contra isso, a favor disso, em relação à família, mas não é só o fato da política em si. Nós precisamos mostrar para a sociedade, e automaticamente também para a nossa política do nosso país, que a família é a base de todas as coisas. Entende? Eu estou aqui feliz falando com você, mas eu tenho, sabe, orgulho mesmo no meu coração como um ser humano, poder voltar para minha casa e ver minha filha, ver minha esposa, sabe? Eu sou orgulhoso de poder chegar em casa, orgulhoso no bom sentido de alegria, de felicidade, sim, e ter minha esposa, e ter minha filha, e poder ensinar o caminho para minha filha, chegar em casa e ver minha filha orando comigo, sabe? Conversando comigo, me abraçando, me dando um beijo, dizendo que ela me ama, que eu sou o melhor pai do mundo, sabe? Essas coisas não têm preço. Ver minha esposa
junto comigo, pagando um preço pela nossa vida, pela nossa história. Então, isso é importante. Só que isso só acontece quando a gente tem uma base familiar sólida, sabe? Fixa naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu creio nisso. Porque também não adianta falar que tem família e ser toda desestruturada, entendeu? A gente tem que ter uma família estruturada e isso só acontece da forma realmente verdadeira quando a gente conhece a palavra de Deus. Eu creio nisso. Ok, tivemos um bate-papo muito interessante com o PG. Espero que você tenha se edificado. Deixo o meu abraço e até o próximo programa. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical, às 19 horas, culto de louvor e adoração. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Presidente de honra, Pastor Jorge Branco de Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Você sabia que o projeto apelidado inadequadamente como Cura Gay é do deputado federal João Campos? E você também sabia que esse projeto em nenhum momento trata desse assunto? Ouça agora as explicações do autor desse projeto, deputado federal João Campos. Meu irmão, meu amigo, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade para conversar com você acerca de um assunto que está na ordem do dia da mídia brasileira. Um projeto de lei de minha autoria, o PDC, Projeto de Decreto Legislativo 234 de 2011, que impropriamente a mídia brasileira batizou de Cura Gay. Por que esse projeto está sendo chamado de Cura Gay? Exatamente porque os ativistas do movimento homossexual buscaram uma estratégia para derrotar o projeto. Penso que eles imaginaram o que fazer para derrotar o projeto do deputado João Campos e entenderam que a estratégia mais adequada era dar um apelido pejorativo ao projeto para desqualificar o projeto. Desqualificando o projeto, certamente conseguiriam que o projeto fosse rejeitado. Acho que só tem isso para explicar, porque o meu projeto não tem nada a ver com cura gay. Primeiro, porque eu sou uma pessoa razoavelmente informada. Ora, eu sei que, por decisão da Organização Mundial de Saúde, o homossexualismo não é considerado uma doença, uma patologia. Quem é que não sabe disso? Independentemente disso, eu mesmo, em razão das minhas convicções, também não considero. Assim como também discordo dos ativistas de que a homossexualidade é resultante da genética. Nasceu gay, morre gay. Também não é. A ciência não diz isso. Bom, mas então, deputado João Campos, se o seu projeto não versa sobre a cura gay, ele trata de quê? Versa sobre o quê? Essa é uma pergunta interessante. Ora, como deputado federal, eu tenho o dever de zelar pela competência do Congresso Nacional. Qual é a competência do Congresso Nacional? Fazer leis, não é? Legislar. Quando eu recebi algumas reclamações de psicólogos que estavam sendo processados pelo Conselho Federal de Psicologia porque haviam feito atendimento a gays que os havia procurado para pedir uma ajuda, para pedir uma orientação, em razão de sofrimentos, angústias, decorrentes da violência que sofreram, principalmente na infância, e que os levaram a ser homossexuais, esses psicólogos passaram a ser processados e tiveram o seu registro junto ao Conselho cassado, ou corre o risco de ter o registro cassado. Aí eu fui examinar a resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia. E concluí que aquela resolução, ela é imprópria. A norma ali contida, do meu ponto de vista, não tem que ser objeto de resolução.
tem que ser objeto de uma lei. Concluindo dessa forma, eu entendi que o Conselho Federal de Psicologia tinha buscado fazer o papel que é do Congresso. Fizeram uma resolução, quando na verdade tinha que ser uma lei. O que eu fiz? Apresentei o projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito aquela resolução e aí a Câmara dos Deputados e o Senado fazer a lei. Só isso. Eu estou discutindo, portanto, o artigo 49 da Constituição Federal, que diz que cabe ao Congresso Nacional suspender atos normativos do Poder Executivo que excedam o poder regulamentar. Eu entendi que o Conselho Federal de Psicologia excedeu ao poder regulamentar e invadiu a área do poder legislativo. A minha discussão, portanto, é de natureza constitucional. Em nenhum momento eu estou preocupado ou eu discuto a questão da homossexualidade, ou se é doença, se deixa de ser doença. De forma alguma, não tem uma só vírgula no meu projeto tratando desse assunto. Bom, evidentemente que, além de discutir a competência constitucional, essa questão técnica que está aqui na Constituição, eu avancei mais um pouco. Por quê? Porque a Constituição Federal diz aqui no artigo 5º, inciso 3º, melhor, artigo 5º, inciso 13º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ora, quando a resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia proíbe que o psicólogo atenda um gay, atenda um homossexual que deseja ter uma ajuda, que de vontade própria o procurou, em razão do que eu disse, angústia, sofrimento, em razão de violência sofrida, principalmente na infância, na adolescência, etc. E esse psicólogo ficou impedido de atender em razão disso. Ora, essa resolução desse ponto está ferindo a Constituição Federal, que diz que é livre o exercício profissional. Por quê? Você que está me assistindo, meu irmão, caro espectador, você acha que é razoável um cidadão maior de 18 anos que decide pela sua vida, por todos os atos da sua vida, e que deseja procurar um psicólogo para pedir uma ajuda, uma orientação, em razão do que eu terminei de dizer, um sofrimento, uma angústia, fruto de uma violência, não pode ser atendido pelo psicólogo apenas porque é um homossexual e porque a abordagem vai ser dessa natureza? Ora, se o hétero, se tiver os mesmos motivos de procurar um psicólogo, pode ser atendido. O homossexual, maior de 18 anos, ele quer ser atendido, ele é que procurou e a resolução proíbe o psicólogo de atender? É exatamente isso que eu estou querendo garantir. A autonomia do psicólogo para atender quem ele quiser. E repito, e quem é que ele está vedado de atender? O homossexual. O homossexual quer ser atendido, quer uma ajuda, quer uma orientação, é ele que quer. Ele não pode ser ajudado? Não me parece absolutamente razoável. Então veja, o que eu estou querendo assegurar é que esse homossexual que deseja ser atendido, ter uma ajuda, possa ser atendido, ele quer. Você concorda comigo? O que isso tem a ver com cura gay? Absolutamente nada. Até porque a psicologia não cura ninguém. A psicologia é para orientar. Cura seria na área, certamente, da psiquiatria ou coisa que o valha. Eu gostaria de convidar a você a entrar na internet e ler o meu projeto. E você, certamente, vai entender e vai formar a sua própria opinião sem deixar ser influenciado indevidamente. Você é uma pessoa séria, independente, que tem discernimento próprio, que não precisa acreditar em mim e nem em outras pessoas. Busque ler o projeto, a justificativa, que está acompanhada, inclusive, do voto do relator na Comissão de Direitos Humanos e do voto do relator na Comissão de Seguridade Social e Família. Você vai formar sua convicção e, certamente, você vai entender a minha posição. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. E agora, preste bastante atenção. A nossa pastora, a pastora Simone Gouveia, estará trazendo uma palavra de reflexão aos nossos corações. Também está orando e abençoando você e a sua família.
Palavra que transforma. A paz do Senhor Jesus, é com muito prazer que estou aqui para meditar na palavra com você. Eu gostaria de estar lendo aqui Isaías 45, verso 1, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para distingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esta palavra fala muito de nós sermos servos do Senhor. Fala muito da nossa individualidade como servos de Deus. Quando Ele chama aqui Ciro pelo nome, eu quero te dizer que o Senhor te conhece. Ele sabe o seu nome, o seu sobrenome. Ele tem uma história linda para você. Ele quer escrever a sua história. E o Senhor, Ele sempre escreve a nossa história diante daquilo que tem no nosso coração. Então, esteja um coração ungido, tenha um coração abençoador, tenha um coração humilde, tenha um coração esperançoso, porque você vai ver a história linda que o Senhor vai escrever, e as portas não se fecharão diante de ti, as portas se abrirão. Eu acho linda esta passagem, porque aqui quando a gente fala de porta, aqui fala que eram portas grandes, né? Eu creio que no Antigo Testamento haviam portas grandiosas, portas que eram abertas ou fechadas, tinha que ter vários homens para fazer esse trabalho. E aqui fala que diante do Senhor as portas não se fecharão. Eu quero te dizer que a cada passo que você dá para o Senhor abre uma porta. Eu quero te dizer que Deus quer mudar a sua história, que Deus tem prazer na sua vida, que Deus quer usar você para que você possa ser bênção para as famílias, bênção onde você estiver, na sua faculdade, no seu emprego, na sua família, que você possa ser bênção, que você possa mudar histórias e que você possa apresentar para Deus almas que sabem que quem pode abrir e fechar a porta é somente Deus. Eu quero deixar essa palavra para você nesse dia. Se levante como servo do Senhor, coloque a sua vida em prol da obra do Senhor, procure fazer alguma coisa para o Senhor, porque o Senhor tem prazer nisso. Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele quer mudar vidas, Ele quer abençoar. Às vezes a gente pensa, por que Deus não abre então portas? Às vezes eu estou tão buscando, eu estou indo na casa de Deus, eu estou procurando, né, ouvir de Deus, e eu não tenho adquirido, eu não tenho conseguido enxergar essas portas abertas. Eu quero te dizer que o que impede as portas de Deus ser abertas para você, muitas vezes é o pecado, é o orgulho, é a falta de humildade, porque o Senhor, Ele sonda os corações. Então se apresente diante do Senhor, que o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai abrir portas, e as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu deixo essa palavra para você aqui nesse dia, e agora eu gostaria de fazer uma oração com você, para que o Senhor possa te levantar com autoridade, com unção de Deus, para ministrar, para levar esse evangelho, para ser bênção nas vidas, para ser sacerdote na terra. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, e eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai querido, eu quero que o Senhor vá agora de encontro a cada vida que ouviu essa simples palavra. Pai, mas que essa palavra, a Tua palavra é poder, e que essa palavra possa penetrar nos corações daqueles que às vezes está desanimado, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que não têm visto portas ser abertas diante dele. Pai, eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor venha, Senhor, o Espírito Santo, venha impulsionar essas vidas, para que elas possam, Senhor, dar um passo em Tua direção, para que elas possam Te buscar, para que elas possam ver os Teus milagres, que elas possam ver as Tuas bênçãos, que portas possam ser abertas para elas, Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que se agrada, o Senhor é um Deus que se alegra com os Seus filhos.
para que eles possam ser abençoados na terra. Pai querido, eu peço uma bênção toda especial. Toca nessas vidas que nos assistem agora e faz um milagre, Senhor, ao qual eles vão te buscar, um milagre ao qual eles têm sede de ti, e o Senhor possa estar abençoando cada um, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Depois de matérias tão especiais, tão esclarecedoras, estamos chegando ao final de mais um programa. Foi uma alegria estarmos juntos mais uma vez, passando momentos tão especiais na presença do Senhor. Mas antes de ir embora, eu quero estar lembrando a todos vocês a nossa programação, que está muito recheada este final de semana. Está acontecendo hoje à tarde a nossa reunião de obreiro. Você, ministro, você que é obreiro do Ministério Vila Nova, é nosso convidado para estar conosco aqui na Igreja Sede. E logo mais à noite já convoco toda a juventude, grande Conecta do Senhor, Conecta desse mês de julho, estaremos numa programação muito especial, os jovens estarão aqui reunidos louvando e adorando a Deus. E no domingo, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha, traga seus filhos, convide as pessoas para estar aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, crescendo nos caminhos cristãos. Você não irá perder de estar aqui conosco a partir das 9 horas da manhã. E à noite, aquele momento tão especial, talvez o momento mais importante do mês, a partir das 18 horas e 30 minutos, a nossa grande ceia do Senhor. Estaremos aqui, nosso pastor presidente, louvando e exaltando a Deus, bendizendo ao Senhor, entoando cânticos a Ele e, mais importante, reafirmando a nossa aliança com Cristo, esse momento tão especial. Venha, você é nosso convidado, mais do que especial. Chegamos ao final, foi uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma semana abençoada e até o próximo programa, se Deus quiser. E a solidão parece não ter fim. A minha vida está escondida em ti, em meio à dor, ao desespero, quando é provada a minha fé. Tenho tua proteção, tenho teu favor. Não temo mal, porque sei que estou nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, minha vida. Óticas Renascer, armações, óculos solares, lenço vitálmica e ainda oferecemos a qualidade do laboratório Unilentes. Se o seu problema é à vista, nós vendemos a prazo. Agora também em 3 endereços para melhor lhe atender. Setor Garavelo e em Campinas, na Avenida 24 de Outubro e Avenida Alberto Miguel, número 630, Campinas. Fone 3293-5431. Óticas Renascer. Se o seu problema é à vista, nós vendemos a prazo. É poderoso. A tua vida vai mudar, teu casamento vai mudar, tua família, Deus vai mudar a história da tua família. Eu vim dizer que hoje ele cai por terra. Jesus me visitou 2h35 da madrugada, eu estou curada para a glória de Deus.